Nesse vídeo nós vamos aprender como lançar as rampas do nosso projeto de grade. Inicialmente, eu fiz a marcação aqui, como havia mencionado no outro vídeo, de todas as interferências, quer sejam por estradas existentes em amarelo ou corpos d'água em azul. Também tenho aqui o perfil do terreno caracterizado. Bom, o lançamento altimétrico, pessoal, ele consta aqui nessa aba de altimetria e da mesma forma como a planimetria, ele irá apresentar aqui uma planilha com detalhes de cada um dos pontos de inflexão vertical. Se na planimetria nós tínhamos apenas os PIs, os pontos de inflexão, que são horizontais, aqui na altimetria nós temos os PIVs. E para cada uma das linhas, incorpora aqui uma caixa com propriedades sobre as mesmas, ok? Buenas. Existem várias formas de sair lançando aqui. Eu vou caracterizar duas delas, tá? Uma delas consiste em vir aqui, por exemplo, criar um novo grade e a partir daqui começar a lançar, depois eu explico aqui o ponto inicial, começar a lançar elementos e linhas uma a uma, quem sabe, ok? Veja, eu não estou tomando maiores cuidados aqui, perfeito? Uma a uma dessas linhas, ok? Geralmente eu não procedo dessa forma, eu geralmente procedo de uma outra forma, então vou aproveitar aqui para mostrar de marcar todos os meus PIVs e com a tecla Delete eu elimino todos estes. Eu costumo lançar um grade identificando aqui, criar novo grade, um ponto inicial. Já vou explicar que esse ponto, teoricamente, deveria estar próximo a esse ponto e talvez até 40 centímetros abaixo, mas no projeto Ponte Partida a gente permite que os pontos que passam por estradas existentes e pelo ponto inicial, o ponto de partida e o ponto PF, podem estar até 1 metro acima ou até 1 metro abaixo. Eu vou dar um cliquezinho um pouquinho antes aqui. Não, eu vou cometer o erro. Vejam, digamos que eu dei o clique exatamente aqui. Observem que ele não gerou aqui uma estaca no quilômetro zero. Mas tudo bem, eu vou corrigir isso. E da mesma forma, observe o seguinte. Se eu fizer isso e terminar um pouquinho antes do final, vai ficar bastante complicado para mim saber exatamente qual é esse final. Eu utilizo uma técnica de dar um clique aqui um pouquinho fora, além da estaca do final, porque aí o Saepro vai pegar exatamente o final, que é essa, 9.668.692. Como é que eu sei que essa é o final? Se eu vier aqui em parâmetros e aqui em eixo, o Saepro irá indicar meu início como sendo 0, vamos estabelecer como 0, e o meu final na 9.668.692, que decorre daquela nossa planimetria lá existente, ok? Mas veja, a nossa altimetria está com problema, ela não está começando no 0, eu posso simplesmente vir aqui e corrigir esse valor para 0, não preciso colocar o mais, as formatações, não, tá? E ele vai estabelecer como sendo 0 mais 000,0003 3 casas decimais. Então, observem que vocês aqui têm a possibilidade de sair digitando tanto os valores de estaca como de cotas. Ao fazer isso, no lançamento de grade, eu já consigo ter uma premissa do seguinte, olha, que praticamente eu começo numa cota e vario pouco, Ou seja, a minha cota final é muito próxima à inicial. Mas observem que nós vamos ter subidas e descidas. Nesse sentido, eu venho aqui no adicionar PIVs e tento caracterizar alguns elementos, como por exemplo o seguinte, nossa, aqui é uma posição extremamente alta, e observe o que vai acontecer. Ao dar o clique aqui, ele estabeleceu essa como sendo uma posição. Bom, digamos que agora eu me interesse estar próximo aqui, ok? Aqui, e logo na sequência lá, para somente após descer aqui, quem sabe me manter aqui
numa ponte, aqui não teríamos condições de descer tudo isso, já vamos ver, tá? Numa ponte até aqui e depois retomar lá. Observem que ele sempre amarra uma linha, mas essa linha não é problema. Ou seja, se eu quiser agora criar um outro PI, digamos, aqui, eu posso, vejam, ele criou, e digamos que eu venha mais ou menos descendo até aqui, para depois descer de forma mais significativa e tentar subir, ok? Vejam que ele irá fazendo todo esse nosso lançamento, ok? É muito interessante a gente utilizar essa técnica, a gente tem uma condição de visualização bem melhor. Um detalhezinho interessante também, pessoal, é o seguinte, observem que quando eu dou o clique, ele pega a posição do meu clique aqui. Esse quilômetro aqui é um quilômetro que nós temos aqui até a informação do milímetro. Isso é possível? Claro que é possível, mas o usual é lançar essas estacas de PIV em estacas cheias. Ah, professor, mas nós vamos ficar limitados a estas? Não, não vamos, mas o usual é apresentar dessa forma. Por isso, pessoal, antes de sair então lançando esses pontos, ou depois, até mesmo depois, vocês podem fazer isso, tá? Vocês podem vir aqui em precisão e caracterizar que querem, não de estacas inteiras de 20 em 20, mas de meia estaca está de bom tamanho para nós aqui. E observem o que vai acontecer. Se eu mover, por exemplo, agora daqui para cá, observem que ele aproximou para a estaca mais próxima em 10, correto? Tá? E se eu for fazendo isso em todos esses aqui, é uma boa de uma medida, ok? Bom, um outro detalhezinho interessante, claro que eu não posso fazer isso, aliás, claro que eu não posso fazer isso para a última estaca, senão vou perder a referência da última posição. Bom, vamos dar uma olhadinha em alguns elementos dessas rampas, tá? Então, observem que a numeração aqui ela fica bastante confusa, perfeito, uma vez que os PIs foram sendo inseridos de forma meio que aleatória. É interessante que a gente faça a renumeração dos PIVs aqui, como fizemos na planimetria. Vou dizer que o primeiro vai ser o 1, então ele vai dar aqui o PP como ponto inicial, o PF como ponto final, e todos os demais aqui na sequência, ok? Muito bem. Aqui, como ele não chega a identificar esses PIs com a numeração, aqui não há necessidade maior de nós representarmos os mesmos aqui, mandarmos desenhar novamente. Buenas. O que nós vamos fazer agora aqui, tá? Há um outro detalhezinho importante. Vejam que quando nós movemos um determinado PI, ele vai fazer uma atualização que envolve o PIV anterior, estou dizendo PI, mas é PIV. O PIV anterior, o PIV que eu mexi e o PIV seguinte. E todos os demais, eles somem. Ah, se eu quero que volte a apresentar todos os demais, eu venho aqui em desenhar o grade, que é o nosso projeto aqui, e ele vai representar aqui o nosso grade, ok? Mas vamos dar uma olhadinha nessa nossa rampa. Ela vai do quilômetro 0 até o quilômetro 1030, perfeito. Vejam, ela está aqui. E ela indica que ela tem uma rampa posterior ao quilômetro 0 de 3,83. Percebem isso? Ou seja, daqui para cá eu estou subindo com uma rampa de 3,83. Se eu for no PI V1, ele vai indicar aqui que a sua rampa anterior, ou seja, este PIV aqui, o 1030, observem, a rampa anterior ela era positiva de 3,83, veja, ela vem subindo até chegar aqui, e a rampa posterior ela é negativa, ou seja, em declive em 2,21, menos 2,21, ok? Existe sim a possibilidade de nós alterarmos esses valores. E observe o seguinte, digamos que eu queira
queira tornar esta rampa aqui em 4%. Ora, como é que eu posso fazer para que essa rampa aqui se torne 4%? Eu posso dizer que essa cota poderia baixar ou aquela ali poderá subir, perfeito? Qual delas ela irá alterar, ok? Observem então o que eu vou fazer. Eu vou utilizar o valor 3,83 como referência e o 4, ok? Então vejam, eu estando aqui no PIV, esse aqui, o 1030, eu estou aqui, observem. E se eu alterar a rampa anterior para 4, o que irá acontecer é que a cota desse meu PIV é a que subiu, porque eu estava nele, ok? Vamos voltar para o 3,83. 3,83. E agora eu vou fazer o seguinte, observem. Eu tenho que vir, na realidade, aqui ó, no PP, né, nosso ponto de partida aqui do nosso grade, e observem que aqui também eu tenho o 3,83 como rampa posterior. Se eu digitar agora aqui o valor 4, o efeito será desta cota ser abaixada de forma que a rampa fique em 4%. Professor, mas em qual que eu devo aplicar? Bom, vocês vão aprender a lançar o grade que existem situações que vocês desejam uma determinada rampa, até mesmo um valor inteiro, alguma coisa assim, mas que vocês desejam que se altere numa determinada posição e não na outra. Nesse meu exemplo aqui, eu teria um problema que seria o seguinte, vejam, eu fiquei além daquele 1 metro acima e 1 metro abaixo que eu estabeleci, né? Professor, como é que eu sei que eu estou acima ou abaixo 1 metro? Como é que eu vou conseguir medir isso? Boa! Nós vamos vir aqui em CAD e vamos utilizar um recurso que é como se a gente estivesse utilizando um compasso, é o círculo, ok? Esse círculo eu vou utilizar o OSNAP aqui, interseção, está aqui, e vou dizer que a partir dessa posição aqui, estão vendo? Eu quero, né, marcar ali, observem, tanto para cima como para baixo, 1 metro, ok? Mas muito cuidado, pessoal. Lembram que a nossa escala vertical está deformada em 10 vezes, sim? Então, observe o seguinte, que na realidade 1 metro aqui no CAD representa 10 unidades. Vou digitar 10 aqui, por exemplo, e ele vai me caracterizar como sendo essa a região possível para eu lançar aqui, ter como partida essa minha rampa. Bom, o que eu quero fazer? Quero garantir isso. Digamos que eu quero então vir aqui dentro do que está ou no limite. Vou vir aqui no Snap, o Snap, interseção. Estou garantindo aqui o limite, né? Estou sendo extremamente rigoroso aqui o limite. Só que agora, vamos lá, altimetria, nós temos a situação de que a nossa rampa não ficou em 3,91, mas sim em 4. Eu não posso mexer mais lá, mas eu quero garantir a rampa em 4. O que eu devo fazer? Venho até este PIV aqui e seleciono aqui essa rampa que era anterior e marco 4. Ok? Bom, pessoal, então o lançamento de rampas, tá? Vocês vão utilizar tantos recursos gráficos aqui de criar um novo grade, de adicionar. Eu não mostrei aqui o remover o PIV, vocês podem também remover o PIV. Professor, e quantos PIVs eu tenho que ter? Olha, aqui eu posso até casar as nossas curvas que serão parabólicas uma com a outra, tá? Mas a recomendação é que vocês não tenham mais do que um PIV a cada 300 metros, tá? Eu acredito que vocês vão ter problemas sérios se picotarem muito aí o grade de vocês. Nós vamos ter outros problemas sérios aqui que vamos tratar em outros vídeos. Mas por hora, a edição
utilizando os botões de criar novo grade, adicionar PIVs, remover PIVs. Aqui nós vimos que podemos digitar esses valores. Aqui nós vimos que podemos trabalhar com uma precisão, né? Aqui nós vimos também que podemos trabalhar com as rampas anterior e posterior, ok? Um detalhezinho importante, já antecipando, é que algumas rampas nossas aqui talvez venham ficar fora de norma. Vamos ver aqui essa, a partir da 1640, nós temos uma rampa posterior aqui de 14%, que nos nossos parâmetros aqui, vocês vão ter como referência, observem aqui as rampas máximas e mínimas, rampa mínima, rampa máxima, opa, que é isso? Ah, eu alterei aqui o grade e não mexi. Olha só, eu não mexia aqui, que era voltando em DNIT, é que eu criei um novo eixo nesse processo de salvar os vídeos. Criar como classe 3 e região, digamos, montanhosa, e vejam que aí nossa rampa máxima seria de 8%, se fosse essa a situação. Como nós estamos trabalhando com 14, é bem provável que nas inconformidades, a análise altimétrica, que agora nós vamos passar a ter aqui, tá? A planimétrica, assim como a altimétrica, venha dar situações, aqui ainda ele está utilizando os três, ó. Vamos vir aqui a altimetria, calcular o novo grade, e ele vai analisar aqui, por exemplo, duas situações de rampas, uma delas com 14 acima da rampa máxima e outra delas com 0,18 abaixo da rampa mínima, que eu também irei mencionar mais à frente. Ok? Pessoal, é isso basicamente esse vídeo. Agradeço a todos e até o próximo.